Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Professor Wagner aqui, novamente, retomando então a nossa discussão sobre os modelos univariados. O que nós vamos ver agora é como fazer previsões com esses modelos, discutir sobre a qualidade dessas previsões, sobre alguns aspectos teóricos das previsões que nós vamos fazer com esses modelos. E, posteriormente, numa outra aula, discutir como implementar esses modelos em software específico. Mas, por enquanto, vamos discutir ainda um pouco mais sobre como, do ponto de vista teórico, lidar com essas previsões, o que essas previsões representam, como elas são obtidas para os modelos, ok? Essa matéria ela está contida na nossa bibliografia no capítulo 20 do livro do Griffiths, do Hill e do Judge, no capítulo 7 do livro do Reich, tópico 7.1 até 7.3, mas a maioria dos livros de análise de séries temporais que vocês tiverem acesso aí terá alguma parte ou às vezes até um capítulo específico dedicado a discutir essa questão de previsões, ok? Bom, inicialmente, primeiro precisa explicar um pouco melhor o papel das previsões na análise de séries temporais e na nossa área de finanças, em particular, de controladoria e contabilidade. Okay? Bom, basicamente, previsões, na verdade, elas podem ser feitas com modelos econométricos quaisquer. Tá? Modelos de regressão que se vê em cursos tradicionais aí de econometria, é plenamente possível realizar previsões, mas particularmente no caso dos modelos de séries temporais, e daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais o porquê, o foco principal desses modelos, a ARIMA em geral, é justamente gerar previsões. Eles são, aliás, bastante reconhecidos aí na literatura empírica e na prática, né, como bons modelos que são mais indicados para se fazer previsões. O foco desses modelos não necessariamente é em fazer explicação de fenômenos, mas gerar previsões geralmente é o ponto-chave, é o foco principal desses modelos. E na nossa área, as previsões, né, são muito importantes. Na área específica de finanças, por exemplo, que investidor que não está interessado em ter uma boa previsão dos retornos dos seus investimentos, uma previsão do risco que ele está incorrendo, né? A previsão, no caso aqui de empresas, de vendas que essas empresas vão ter nos próximos meses, uma previsão dos seus custos, dos seus lucros. Na área de macroeconomia também, esses modelos são muito empregados, né? O pessoal no governo, no Banco Central, nos órgãos de governo, em geral, eles estão lá interessados em antecipar, avaliar já sobre determinadas condições como é que vai ser a taxa de desemprego no futuro, o câmbio, o próprio risco do país. Então, são variáveis muito importantes e que os agentes econômicos, em geral, vão tentar antecipar-os, conhecer melhor o que tende a ser o seu valor no futuro. É óbvio que quando a gente fala em previsões, todo mundo tem essa noção, nós estamos antecipando e fazendo um pouco de especulação sobre o que vai acontecer no futuro. E essas projeções podem estar bastante próximas do que realmente vai acontecer, mas também podem ser previsões muito mal sucedidas no sentido de antecipar uma realidade que não vai ocorrer. Então, gerar previsões é a parte, vamos dizer assim, mais fácil. O mais difícil é gerar boas previsões sobre o que vai acontecer com essas variáveis. E, principalmente, voltando aqui nos nossos exemplos em finanças, né? Dá para perceber que tem variáveis aqui que, se o indivíduo conseguir prever muito bem, ele vai ter um diferencial de lucratividade, ganho financeiro com isso, inclusive. Então, a gente já percebe que é um tipo de atividade que pode ser muito rentável, mas também, quanto mais rentável for, mais complexa provavelmente vai ser, porque a natureza da variável que se pretende pesquisar, projetar, pode não ser tão simples assim de se projetar. Então, nós vamos mostrar um pouco aqui nessa parte das ferramentas de previsão e os modelos. A gente já conhece a família, né, dos modelos
SARIMA, já incluindo até a parte de sazonalidade até o momento. Então a gente vai mostrar como é que a gente coloca esses modelos em prática aí e avalia se esses modelos estão gerando boas previsões ou não. Bom, o que acontece, né? Quando a gente especifica um modelo, quando a gente está lá definindo, olha, o meu modelo correto para representar uma série temporal é um modelo ARMA 2, 3, por exemplo. Tem lá 2 componentes autorregressivos, 3 componentes média móvel, né? Essa especificação ela é importante que ela seja bem feita, justamente por quê? Porque, em geral, modelos bem especificados são aqueles que tendem a gerar previsões mais consistentes. Nós vamos ver que existem medidas específicas para a qualidade da previsão, mas já dá para ter uma boa ideia de que se você não está com o modelo bem especificado, bem ajustado, que está lá minimizando os critérios de informação de Akai e Schwartz, provavelmente as previsões desses modelos não vão ser as melhores. Talvez tenham modelos capazes de gerar previsões ainda melhores. Então, o investigador, o analista, né, quando ele está usando desses modelos, ele quer ter os menores erros de previsão possível. Por quê? Quando ele gera previsões mais acertadas, geralmente isso pode representar maior lucro para ele ou para a empresa que ele trabalha, pode representar uma melhor gestão nas vendas, pode representar um maior nível de bem-estar social. Nós estamos falando aqui do governo adotando medidas lá em que ele precisa prever o nível de desemprego futuro. Então ele vai tomar medidas para evitar que aquele desemprego aconteça. Se ele não tiver uma boa estimativa desse nível de desemprego futuro, ele pode tomar decisões que não vão ser as melhores para a sociedade, né? Então, boas previsões geralmente vão apoiar, sustentar o tomador de decisão ali no âmbito daquilo que ele desenvolve, daquilo que ele faz. Então, se ele é um cara que está lá atuando na política econômica, trabalhar com modelos capazes de gerar boas previsões vão aumentar a eficiência, né, econômica para ele ali do que da atividade dele. Como eu falei, os modelos de séries temporais, eles têm se destacado no tempo como melhores modelos para gerar previsões. Modelos que, comparativamente a outros, têm uma qualidade preditiva muito grande. E, além de ser modelos de boa qualidade preditiva, geralmente são modelos de muita praticidade, muito relativamente simples de serem operacionalizados para fins de previsão, se a gente for comparar com modelos econométricos tradicionais, aqueles modelos onde você tem a variável y em função de um conjunto de variáveis explicativas. Por quê? Bom, isso acontece por um detalhe que eu acho que nesse momento todo mundo já percebeu, que é o seguinte: um modelo de séries temporais univariado, por exemplo, mas para os multivariados também vai acontecer algo semelhante, mas principalmente para os univariados, o que você precisa de informações para poder gerar previsões sobre uma série? Olha, se você está fazendo uma previsão da série RT, uma série de retornos, por exemplo, de carteiras, né? Por exemplo, para você prever os retornos do período T+1, a gente vai usar geralmente essa notação aqui, é uma das notações comuns, né? R, um chapeuzinho aqui, um acento em cima da letra, da variável que está sendo prevista, e T+1 aqui. Então, é o valor dessa carteira, desse retorno no período seguinte. Aí depende de como é que a gente está medindo o tempo, se é por dia, se é por mês, se é por ano, né? Então, isso não importa para a gente aqui, só para entender a ideia. Quer fazer previsões, então, dos retornos para o período T+1, T+2, T+K? Quais variáveis que a gente precisa? Quais informações que a gente precisa para modelar a série RT e gerar essas previsões? No caso dos modelos univariados, a única coisa que a gente vai precisar são as observações passadas da própria série. Então, aquele tipo esses modelos univariados, eles são modelos extrapolativos, onde a gente vai extrapolar para o futuro aquilo que a gente está identificando de padrões recentes naquela série. Então, do ponto de vista de necessidade de informações, a gente só precisa da série histórica passada para poder prever o futuro dela. Isso não significa também que nós vamos ter facilidade com esses dados, porque, como já foi dito também, esses modelos eles são intensivos no uso de observações, né? Porque nós temos muitos parâmetros, às vezes, para estimar. Então, a gente precisa de séries temporais longas. Você quer captar sazonalidade numa série de dados mensais, não dá para fazer isso com 10 observações.
Você precisa ter vários anos de observações para você ver se todo mês, aquele período do tempo, né, um fator, um fenômeno acontece acontece de novo. Então, esses modelos, em geral, a gente vai ter que trabalhar aí com amostras com 50, 100, se possível, mais observações para a gente poder identificar realmente padrões recorrentes. E modelar esses padrões recorrentes implica que você vai ter condições de projetar padrões futuros com base nesses padrões passados. Então, nesse caso de modelos univariados, os seus inputs são os próprios valores passados da série. Com esses valores aqui e com as previsões que você for gerando, você consegue gerar previsões para frente. E por que isso é melhor do que no modelo de regressão tradicional? Simplesmente pelo fato, olha, numa equação de regressão onde você tem lá a variável dependente y, como uma função, por exemplo, de uma variável x1, x2, etc. Para que a gente possa prever o y do período t mais 1, naquela função de regressão, entra a variável x1 do mesmo período do y. Então, se você quer prever o y do período t mais 1, nós vamos precisar do x1 do período t mais 1. Você vai precisar do x2 do período t mais 1. Vai precisar de das variáveis ali do modelo do futuro. Olha, peraí, mas então para eu prever o y daqui 3 períodos para frente, eu vou ter que conhecer o x1 de 3 períodos para frente, e x2 para 3 períodos para frente, etc. E como é que eu vou saber quais são esses valores? Se forem valores que, né, eu tomo essa decisão, imagina que eu estou lá numa empresa, isso aqui é o volume de vendas da empresa em função dos preços que eu pratico, da cor do produto que eu estou fabricando, etc. Não, se eu tenho condições de interferir nesses valores x1, x2, etc., e fazer então simulações, o que vai acontecer com as minhas vendas quando eu variar o x1 para tanto, o x2 para tanto? Tudo bem, se o pesquisador tem poder de interferir nessas variáveis aqui e ver o que acontece com y no futuro, tudo bem, um modelo como esse seria até plausível. Mas mesmo em situações como essa, existem variáveis, por exemplo, a renda dos consumidores, que você não tem como antecipar qual vai ser essa renda daqui 2, 3 períodos. Pode fazer algumas suposições, mas conhecer exatamente ou interferir no valor de uma variável como essa, pode ser que você não tenha essa condição. Então, esses modelos, eles são mais complicados de fazer previsões com eles, porque você geralmente não tem conhecimento sobre os valores dessas variáveis futuras. Para poder fazer a previsão do y, você precisar conhecer o valor futuro de x1, x2, etc. Então, significa que você vai ter que ter previsões também de x1, x2, etc. O que acaba gerando um problema meio recorrente, né? Um ciclo vicioso aí. Peraí, mas para prever o y, eu preciso prever o x. E como é que eu vou prever o x? Entenderam a dificuldade? Então, você vai poder usar, aí você vai usar um modelo ARIMA para prever o x1, um ARIMA para prever o x2, para depois usar um modelo de regressão tradicional para prever o y. Não é meio estranho, né? Então, geralmente, em situações como essa, onde o objetivo é fazer previsões e não fazer análise de causa e efeito, a gente parte já para modelos de séries temporais que vão, né, não necessitar, pelo menos os modelos univariados, de variáveis específicas ali, os valores futuros dessas variáveis para prever a variável nossa de interesse, que é o y. Depois a gente vai até comentar o caso de modelos de séries temporais multivariados, mas por enquanto ainda não vamos entrar nessa discussão. Pois bem, algumas definições básicas aí que nós temos que fazer em termos de notação. Cada livro, cada manual que vocês forem trabalhar aí, vai usar anotações um pouco diferentes, vai escrever símbolos diferentes para representar a mesma coisa. Então, eu estou usando aqui uma notação, ou mostrando algumas notações mais comuns, e principalmente aquelas que estão na nossa bibliografia indicada aí. Geralmente, o período do tempo aqui é representado pela letrinha t, né? T minúsculo. Nós estamos falando de uma variável r, né? A variável r de interesse. Então, essa variável r aqui, retornos, por exemplo, né? Que é o símbolo que a gente está usando mais como exemplo.
é a variável que nós queremos prever. E essa variável a gente quer prever ela L períodos à frente. Então, isso aqui é uma letra L. L, então, é o número de períodos, né? Geralmente esse L vem de leads. L-E-A-D, que quer dizer um valor à frente, né? Um valor que está à frente, na liderança, né? Um leads, então, seriam quantos leads à frente? A gente usa lags para representar valores passados e leads para representar valores futuros. Então, eu estou querendo fazer uma previsão para quantos leads à frente, ou seja, quantos momentos para frente. Então, nessa anotação, o Tzinho aqui é o chamado é a origem da previsão, é o ponto do tempo onde nós termina a informação que a gente conhece, pelo menos a princípio, e dali para frente é um período de incerteza, onde a gente não conhece o valor que a série R vai apresentar. Então, no período RT mais 1, nós já não sabemos qual vai ser esse valor RT mais 1, por exemplo. Então, o L é o chamado horizonte de previsão, ou seja, é o intervalo ali, é a letra que indica o período da frente que nós estamos interessados em prever. E aí, existem alguns símbolos, às vezes a gente vai colocar isso dessa forma, R, chapeuzinho, T e entre parênteses o L, para indicar o valor previsto para a variável R, L períodos à frente a partir do ponto T. E também é muito comum vocês verem a notação R, chapeuzinho, T mais L aqui embaixo, em vez de colocar esse L entre parênteses aqui. Às vezes alguns autores usam RT mais L aqui. Eu mesmo, em alguns momentos, vou usar essa outra notação, tá? Mas é comum também ver com esse tipo de informação, ou seja, o que está entre parênteses aqui significa quantos períodos à frente do momento T é o valor do R que nós estamos prevendo. E, consequentemente, se o R chapeuzinho TL aqui é o valor no momento futuro que nós estamos prevendo, o R sem o chapéu aqui, TL, é o valor verdadeiro de R lá no momento T mais L. Também pode estar sendo escrito como RT mais L aqui embaixo, aí não teria esse parênteses com L aqui, teria o Lzinho sendo somado ao T aqui, tá? São notações aí que são comuns de serem vistas, como eu falei. Bom, e agora, então tem um detalhe muito importante que a gente precisa explicar quando a gente vai fazer previsões usando modelos ARIMA, né, como os que a gente já conhece. É muito comum a gente trabalhar com o que a gente chama de uma amostra de controle. O que vem a ser isso? Na verdade, prestem bastante atenção. O que nós vamos fazer na prática, geralmente, é estimar o modelo com uma parte dos dados da nossa amostra não inclusa nessa estimação. Por exemplo, você tem lá dados de 100 meses de uma variável. Você tem 100 observações de uma variável. Então, é muito comum, por exemplo, a gente tirar 10% dessas observações. Então, seriam 10 meses. Os 10 últimos, geralmente, né? Você omite do modelo e estima aquela regressão, aquele modelo ARIMA lá, que você quer, só com aquelas 90 observações. Ou seja, com 90% da amostra. Por quê? Porque o que nós vamos fazer com essa amostra chamada de amostra de controle, esses 10% que a gente deixou de fora, se o objetivo é fazer previsões, né, o que a gente pode fazer então vamos testar primeiro e avaliar se o nosso modelo prevê bem dados que a gente chama de previsões dentro da amostra, ou seja, eu já conheço aquelas informações, mas eu tenho lá salvo no meu software, no Excel, ou seja lá onde for, né? Eu tenho já os valores daquela variável nos 10 últimos meses. Só que o computador, o software que nós estamos utilizando para fazer o ajuste, ele desconhece essa informação. E o que a gente faz? Nós usamos, então, aqueles 90% das observações, vamos ajustar o melhor modelo ARIMA ou SARIMA possível, ali dentro daqueles 90% de dados. Uso esse modelo, então, vou encontrar qual é a ordem, né, adequada para esse modelo e uso esse modelo para fazer as previsões desse período que a gente omitiu dos dados. Então, o que acontece? Eu vou pegar, então, essas 10 últimas observações que eu tenho, salvo lá, e vou fazer o software prever essas 10 observações para mim.
E depois eu vou comparar com medidas específicas que a gente vai ver, como erro quadrado médio, erro absoluto, percentual médio, etc. Nós vamos avaliar se o meu modelo está prevendo corretamente. Porque imagina o trabalho. Você usa o modelo de regressão e projeta o que vai ser o lucro dos próximos, ou o valor de uma retorno, ou seja lá qual variável for, para os próximos 10 períodos de tempo. Imagine se fossem dados, você está prevendo valores anuais. O que vai ser a inflação no Brasil nos próximos 3 anos? Aí você gera a previsão e aí você fica sem saber. Será que essa previsão foi bem feita? Será que o valor vai bater? Aí você vai esperar 1, 2, 3 anos para saber se as suas previsões foram boas ou não. Não é assim que a coisa funciona. Você não vai ter tempo para ficar esperando para ver se o modelo está bom ou não. O que a gente faz? A gente omite uma parte da amostra, gera as previsões dessa parte da amostra que o software desconhece, mas que a gente tem lá na mão. Eu tenho lá o valor dessa variável R ali dos 10 últimos meses. E o modelo está falando que vai ser o R do período T mais 1, né? Seria de 5. Eu tenho lá o valor salvo lá, que eu não usei na regressão, que foi 5,2. Então, com essa diferença, que 5 que é a previsão e 5,2 que é o valor verdadeiro, nós vamos fazer uma comparação. Depois eu vou explicar aqui qual é o termo que a gente usa para essa comparação. Eu tenho lá o valor do R previsto para 2 períodos à frente, que foi de 4,5, e o valor verdadeiro foi 4,3. Vou também comparar esse 4,5 que foi o previsto com 4,3 que foi o valor verdadeiro que a gente conhece, mas o software não usou na regressão. Então a gente usa essa parte da amostra, 10% geralmente é um número razoável, né? Principalmente se a amostra lá não for tão grande assim. Com essa parte omitida aqui dos dados, a gente gera previsões para esses dados omitidos e vai comparar esses valores omitidos com os valores previstos pelo modelo. Comparando como? Para verificar o erro de previsão. Eu tenho um valor previsto e tenho um valor verdadeiro. A diferença entre o valor verdadeiro que eu conheço da minha amostra de controle e o valor que o modelo prevê, essa diferença é o nosso erro de previsão. Então eu vou verificar e tentar identificar modelos capazes de me gerar menores valores possíveis para esses erros de previsão dentro da amostra que eu conheço. Porque se esse modelo gera boas previsões dentro dessa amostra, então quando eu pego esses valores que eu omiti da minha base de dados e faço as previsões desses valores e verifico que olha, o modelo ARIMA 2.3, como eu falei, né, é o que faz as melhores previsões, que gera os menores erros de previsão, esse é o modelo que aí sim eu vou fazer o quê? No segundo momento, então, já que eu escolhi que é o modelo ARIMA 203, né? Eu vou, então, pegar e incluir essa parte da amostra que estava omitida na regressão, reestimo novamente o modelo. Obviamente que se o modelo está bem especificado, se a série é estacionária, quando eu incluo esses 10% das observações na equação, os parâmetros vão mudar muito pouco, porque a estabilidade dos parâmetros de modelo de regressão é uma das características de um modelo que é estacionário. Se a série é estacionária, se a minha equação está bem ajustada, os parâmetros, o φ1, o φ2, o alfa, o θ1, θ2, não vão mudar muito drasticamente só porque eu aumentei a amostra. Quando mudar é porque aquele modelo não estava bem especificado, né? Quem já fez regressão sabe bem disso. Uma amostra, um modelo, ele não pode ser sensível, os parâmetros de um modelo não podem ser sensíveis a pequenas mudanças na sua amostra. Então, você incluir lá mais um conjunto de observações, não pode mudar drasticamente. Se um parâmetro era θ1 igual a 0,5, passa para menos 0,8, alguma coisa está errada ali, nessa estimativa, nesse ajuste do modelo. Então, assumindo que o modelo está bem especificado, na hora que a gente reinclui esses 10% dos dados da amostra de controle que a gente deixou de fora e reestima novamente o modelo, aí sim nós vamos estar no período com dados até o momento T, inclusos na regressão, e aí aquele modelo que gerou as melhores previsões dentro da amostra que nós vamos usar para fazer o quê? Previsões fora da amostra. Porque, obviamente, que o interesse do pesquisador não é ficar prevendo coisas que ele já sabe, é prever o que ele não sabe, mas ele precisa prever o que ele não sabe com o máximo de precisão possível.
Então, é por isso que a gente usa como uma espécie de pré-teste aqui da qualidade do modelo, verificar se ele está prevendo bem dados que eu já conheço. Se ele prevê bem dados que eu já conheço, a chance de que ele vá prever dados que a gente desconhece, né? Porque aí os lucros futuros do R lá da frente a gente realmente não conhece. Só quando chegar ao futuro a gente vai ter os números lá para comparar, mas esse caminho, só vamos fazer esse caminho depois que já tivermos uma certa segurança com aquele modelo, que pelo menos dentro da minha amostra, a gente tem uma espécie de medida de média de erros. Depois vocês vão ver, o erro absoluto percentual médio é uma medida muito interessante, porque ele vai te falar, olha, esse modelo dentro da amostra aqui, em média está errando 3%, para mais ou para menos. 3%, dependendo do que você está prevendo, é até baixo, né? Ao passo que um modelo que está com erro médio de previsão ali de 15%, 20%, ou seja, o número que você está prevendo ele pode ser 15% maior ou 15% menor, isso realmente aí já é preocupante, né? Então, essa questão da amostra de controle é muito importante, que nós vamos ter que ter isso nos modelos de previsão. Então, aí, como a gente estava comentando, olha, se o modelo ARIMA que você encontrou lá puder prever bem os valores dentro da amostra, nós vamos supor, então, que ele é uma boa base para fazer as previsões da parte que a gente desconhece, ou seja, para prever fora da amostra. Como eu falei também, o modelo vai ser melhorado, porque quando a gente acrescenta mais observações, a tendência é o ajuste ainda ficar mais preciso, né, do ponto de vista estatístico. Então a gente inclui aquela parte que foi omitida da amostra de controle e usamos o modelo, então, para fazer as chamadas previsões para fora da amostra. É a parte que realmente a gente desconhece. Prever valores dentro da amostra é, como eu comentei, é valores que a gente já omitiu ali, ok? Bom, então vamos entrar na discussão agora um pouco mais formal dessa questão de previsões. E, nesse sentido, precisamos relembrar o conceito de operador de esperança condicional, né? Esperança condicional é uma esperança matemática, como o próprio nome diz, que nos dá uma medida similar a uma média, né? Um valor esperado. Só que a diferença principal é que aqui nós estamos, a gente usa inclusive esse símbolo, essa barrinha vertical aqui, para indicar que essa esperança, essa média dessa série aqui, dessa variável aleatória, ela está condicionada ao que eu estou observando para um conjunto de informações, que a gente chama aqui genericamente esse conjunto de informações de IT. Ou seja, o que eu tenho de informações disponíveis até o momento T sobre aquela série e eventualmente sobre outras séries também, que se formos trabalhar com modelos multivariados, a gente pode também incluir nesse conjunto de informações outras séries. Mas no caso particular aqui, o que nós estamos falando é o seguinte, olha, qual é o valor médio, o valor provável, o valor esperado para RT, dado o que nós já observamos para essa série nos períodos passados, aqui nos momentos passados. Então, a esperança condicional é uma esperança matemática, mas que está condicionada a alguma medida, alguma informação que pode alterar as probabilidades aqui. É igual ao exemplo que eu sempre falo para entender probabilidade condicional. Aquele exemplo simples, olha, eu quero saber qual que é a probabilidade de tirar uma carta de copas aleatoriamente em um baralho. É 1/4. Tem 4 naipes, a chance de que seja o naipe de copas é de 1 em 4 casos, né? Agora, se eu já souber de antemão que a carta que foi retirada é uma carta vermelha, a probabilidade de ser uma carta de copas continua sendo de 1/4? Não. Condicionado à informação que é uma carta vermelha, essa esperança, ou essa probabilidade no caso, seria de meio, porque ou ela é copas ou é ouros. E se eu já sei de antemão que a carta é preta, a probabilidade de ser uma carta de copas é 0. Ou seja, essa informação que estamos condicionando o valor dessa na informação que está aqui, essa informação pode mudar o valor que eu espero, a probabilidade ou o valor que eu espero encontrar com essa variável aqui. Então, quando a gente fala em esperança condicional, nós estamos falando, né, quando a gente fala, melhor dizendo, de esperança matemática, nós estamos falando de uma espécie de média, um valor médio, um valor provável dessa no caso aqui da série R, né, independente do tempo. Agora, quando nós estamos falando de, mas a esperança é condicional, em que ponto do tempo nós estamos, quais as informações mais recentes que a gente tem aqui.
Então, se os valores mais recentes de R estiverem próximo do número 100, o valor de RT mais 1 talvez vai estar mais próximo de 100 do que de 1 milhão. Tá? Se os valores mais recentes estão próximos de 1 milhão, esse valor aqui provavelmente vai estar mais próximo de 1 milhão do que de 100. Percebe? Então, o passado recente aqui da série vai condicionar, em certa medida, né, o que a gente espera encontrar com ela aqui. Então, a esperança condicional é um conceito importante porque ela é uma espécie de média, mas condicionada a algumas informações, algumas características, algumas coisas que estão representadas por esse conjunto I aqui. Lembrando disso, então, mais à frente a gente vai voltar nessa discussão usando esse conceito, esse operador de esperança aqui, ok? Ele é usado como operador de esperança, mas com algumas diferenças, como a gente vai ver. Bom, então, previsões com os modelos ARIMA em geral. Vamos supor aqui uma série R, então, não estacionária. Vamos trabalhar já com um caso mais complexo aqui, tá? Vamos supor que a série R é uma série não estacionária, uma série de retorno não estacionário, e que depois, por exemplo, de uma diferença, então delta 1 aqui, RT, seria com uma diferença, essa série nova que surge, que é a primeira diferença de R, se transformou numa série estacionária. E aí, só para a notação ficar mais resumida aqui, vamos chamar essa nova série, que é a primeira diferença de R, de série WT. Então, o que acontece? Essa série WT, nós vamos, então, modelar essa série, né? É o ARIMA aqui que já foi aplicado a primeira diferença. Então, agora a gente precisa encontrar quantos termos defasados aqui de W e de Q aqui que nós temos que incluir nessa equação. Então, já encontramos lá um modelo, né, com P defasagens de W, Q defasagens aqui do termo aleatório. Essa foi a equação que nós encontramos que melhor se ajustou para explicar WT. Bom, como que nós vamos fazer uma previsão de RT L períodos à frente? Para prever RT, nós teríamos que estar modelando a série RT, mas aqui nós estamos modelando não é a série RT no nível, é a primeira diferença dela, por exemplo, que a gente chamou de WT. Então, se eu estou querendo previsões de uma série que é não estacionária, esse que é o ponto que eu quero que vocês prestem atenção, geralmente a coisa vai ser mais simples, tá? Mas eu já estou explicando aqui um caso mais complexo. Se você tem uma série que é não estacionária, o que nós vamos fazer, aquele modelo que nós vamos ajustar para a série que foi transformada em estacionária, é um modelo para prever W. A série original que a gente quer prever, a gente vai ter que usar as previsões de W para chegar à previsão de R. Tá? Então, vamos mostrar isso daqui com um exemplo. Olha só, o modelo que a gente tem é esse aqui. Um ARIMA, sei lá qual ordem, ARIMA PQ aqui, qualquer. Então, eu estimei esses parâmetros, φ1, φ2, etc., φp, θ1, θ2 e tal. Esse modelo aqui, vamos pegar, por exemplo, e vamos fazer a previsão para o período T mais 1. Então, um período à frente, né? Um passo à frente aqui que nós vamos prever. Quando a gente vai, então, prever o W de um período à frente, o que a gente faz? A gente aplica o operador de esperança condicional nessa equaçãozinha aqui. E o que nós vamos ter, então? Olha, o WT do período, um período para frente, ele é a esperança matemática de WT mais 1 condicionado ao que nós estamos verificando, observando para WT e para os R's de períodos passados. RT menos 1, que na verdade é a partir desses R aqui que a gente encontra os WT passados, tá certo? Então, a previsão que nós vamos fazer aqui implica então em calcular a esperança matemática desses valores aqui, ó. Então, é o WT, que a gente já conhece. Isso aqui são números passados, ó, valores observados. Se nós estamos no momento T do tempo, é isso que eu quero que vocês percebam. Eu conheço o W desse período. Ele é o RT de hoje menos o RT do período anterior. Se é uma diferença só. Esse WT-1 é o RT do período T-1 menos o RT do período T-2. Esse valor também aqui do WT menos 1 a gente conhece.
Esses choques aqui também são valores dos choques passados, são os resíduos recentes aqui da série. Agora, o que surge aqui nessa equação? Ó, quando eu estou prevendo o W do período T mais 1, eu preciso ter também, como um dos elementos que vão ajudar a explicar o que vai ser isso aqui, é o erro do período T mais 1. Aí agora dá para a gente entender a ideia do operador de esperança condicional. Quando eu aplico o operador de esperança condicional nisso daqui, esses números que são o resíduo do período atual, resíduo de 2 períodos, 3, 4, 5, 6, Q períodos para trás, esses valores vão ser substituídos pelos valores estimados, pelos valores observados desses resíduos. Isso aqui é a equação teórica. Na prática, o que a gente vai encontrar quando a gente aplicar esse operador? Eu vou pegar e substituir os valores verdadeiros da série W aqui e da série R, se for o caso, e vou substituir os valores dos resíduos passados. Então, esse chapeuzinho é porque é aquele valor do choque que a gente já tem esse estimado. Toda vez que a gente estima o modelo, ele vai gerar uma série histórica de resíduos, de erros passados. O que acontece é que nós não temos esse erro do período futuro. Essa variável εt é uma variável que nós já comentamos, é uma variável do tipo, é um ruído branco, que tem média zero e variância sigma 2 epsilon. Essa melhor estimativa disso aqui, quando eu aplico o operador de esperança aqui, a esperança desse erro é zero. Os erros passados, a esperança deles não é zero, porque eles já foram valores diferentes de zero, já foram observados. Na média, eles são zeros, mas não quer dizer que individualmente todos esses erros têm que ser zero. Então, você roda uma regressão lá e vai olhar os resíduos, você vai ver resíduos positivos, resíduos negativos. Na média, eles são zero, mas não significa que esses valores dos resíduos recentes aqui sejam zero, de fato. Agora, esse aqui, como é um valor futuro que a gente precisa para poder fazer a previsão do W, esse valor aqui eu vou substituir pela sua melhor previsão. E qual que é a melhor previsão desse epsilon T mais 1? É zero. A gente usa a definição do que é esse termo aqui. Então, tá essa observação aqui só para vocês lembrarem. A esperança matemática de epsilon T mais 1 é zero. Então, nessa fórmula aqui, quando eu aplico de fato o operador de esperança condicional, esse termo aqui entra como zero nessa equação aqui. Então, a gente substitui esses dados aqui para fazer essa previsão, isso que eu quero que vocês percebam. O software, na verdade, ele não vai fazer isso manualmente, o software que faz isso para a gente. Ele vai substituir os valores recentes de WT, WT-1, etc., os valores recentes dos resíduos, e mais aquele termo independente lá, se tiver, né, um drift, ou um termo constante lá. E esse valor WT1, chapeuzinho aqui, é o que vai ser obtido a partir da substituição desses valores, multiplicado pelos parâmetros que foram estimados. Não tem segredo nisso. Da mesma forma, se eu estiver agora querendo prever o W de 2 períodos para frente, nós vamos também usar a mesma coisa, esperança condicional. Eu fiz uma correçãozinha aqui então, que estava errado. Então, olha só, se eu quero prever agora o WT de 2 períodos à frente, é o WT chapeuzinho 2 aqui, então nós estamos querendo calcular qual é a esperança de WT mais 2, condicionada ao quê? O que nós já temos agora no período, para prever o WT mais 2, no momento T do tempo? Perceba que nós estamos na origem ali da previsão, que é sempre, estamos assumindo que estamos no mesmo momento T. No slide anterior aqui, no período passado, nós estávamos falando que estava no momento T e prevendo o período T mais 1. Agora nós continuamos no momento T, prevendo o W de 2 períodos para frente. Então, além do conjunto de valores passados do W que a gente tem, que foi formado pelos R's, né? Nós também agora já temos a primeira previsão de W, que entra também nessa previsão aqui, ó. Então, essa informação que a gente acabou de gerar aqui, a primeira previsão de W, WT1 aqui, ela vai entrar na nossa fórmula. Onde entraria lá né? Por exemplo, olha nesse caso aqui. Quando eu estiver prevendo o W do período T mais 2, o W do período anterior que a gente vai ter não é o verdadeiro. É o previsto que vai entrar aqui. Quando eu estou prevendo isso aqui do período para 2 períodos para frente, isso aqui então teria que ser o WT mais 1 aqui, né? Só que o WT mais 1, se nós estamos no momento T do tempo, a gente não tem. O que a gente tem é a previsão do WT mais 1.
E essa previsão entra na fórmula. Por isso que vocês vão ver depois que é muito arriscado você fazer previsões para períodos muito distantes no tempo, a partir de uma certa origem. Tipo assim, você está no ano de 2020 querendo prever o PIB de 2021. Tudo bem, você vai fazer essa previsão, vai ter uma margem de erro aí, vai ter uma incerteza envolvida. Mas você vai ter uma previsão, talvez, que provavelmente possa ser aceitável, se for bem feita. Agora, se você está em 2020 e já querendo fazer a previsão do PIB de 2022, você está mais à frente no tempo, a incerteza é maior. Nessa previsão do PIB de 2022, você provavelmente vai usar como um dos insumos ali, dos inputs, a previsão do PIB de 2021. Então você já começa a fazer projeções no futuro, onde as suas informações para se gerar as previsões futuras são previsões de períodos passados. Então cresce exponencialmente, vamos dizer assim, ou pelo menos cresce de forma bem acentuada, a incerteza, o risco, e piora a qualidade dessas previsões, à medida que o tempo está passando, se você está fixo no tempo T. Mais à frente, quando a gente falar de intervalo de confiança da previsão, isso vai ficar um pouco mais claro, mas só para vocês já irem percebendo que todo analista, todo econometrista que vai fazer previsões, ele tem que tomar muito cuidado para não ficar querendo projetar coisas muito distantes no tempo, porque ele pode estar fazendo uma grande bobagem. Né? E a gente às vezes vê bons analistas, bons econometristas aí, às vezes cai nessa cilada de querer prever para períodos muito à frente. Eu já vi, por exemplo, à volta do ano 2000, o pessoal projetando a inflação no Brasil para 2020. Hoje em dia estamos, né? Já chegou 2020 e provavelmente as previsões que eles tinham feito lá, seria até interessante recuperar esse trabalho, mas essas previsões provavelmente não tem nada a ver com a realidade. Né? Mas é só uma observação. Em geral, os analistas, quem está no mercado, quem está trabalhando com previsões, está preocupado com as previsões de 1, 2, 3 períodos à frente. Quando esse N começa a crescer, esse L começa a crescer demais, essa confiabilidade dessas previsões cai bastante, eu diria. Tá? Mas, para gerar essas previsões, a gente vai ter que lançar a mão, utilizar as previsões dos períodos anteriores, entrando ali no lugar das variáveis de interesse. Então, aqui, ó, se nós estamos projetando o W de 2 períodos à frente, o W, segundo o modelo em questão aqui, que é uma arima qualquer. Então, o W do período exatamente anterior seria o valor previsto para o período T mais 1. Então, o W do período T mais 2 previsto é função do W do período T mais 1, que a gente não tem, mas tem a previsão dele, usa isso na regressão, do W do período T, que esse sim nós temos, multiplicado pelo φ2, e até o WT menos P mais 2, porque é como se a gente estivesse andando, né, no tempo aqui, deslocando esses valores no tempo. Percebam que aqui agora, olha, nesse modelo, aquele termo de erro aqui, ó, do período T, quando a gente projeta o W para 2 períodos à frente, esse T aqui seria o T mais... Esse aqui seria o T mais 2, esse aqui seria o T mais 1. Então, o θ1, quando a gente aplica o operador de esperança, né, θ1 vezes a esperança de εt mais 1, a esperança de εt mais 1 é 0. Então, θ1 vezes 0. Por isso que não aparece o θ1 aqui nessa equação, aparece só o θ2 que multiplica o ε do período t, que esse a gente tem. No momento t, a gente tem essa informação aqui ainda. E assim por diante. Então, esse modelo é como se ele fosse perdendo informações, né? Esses erros passados aqui, eles já começam a não contar muito nessa previsão ali. E o termo constante. Então, se a gente estiver projetando o WT de L períodos à frente, onde o L é maior que Q, todos esses termos aqui, na hora que a gente aplicasse o operador de esperança, eles iriam zerar. Né? Então, genericamente, podemos generalizar aqui, recursivamente, a previsão de WT L períodos à frente vai ser φ1 vezes WT previsto de L menos 1 períodos à frente, mais φ2 WT L menos 2 períodos à frente, até o φ do período
φL WT, esse seria o único valor verdadeiro que iria entrar aqui, porque os outros são todos previstos. Você está projetando esse W muito para frente, pode ser até que esse próprio WT aqui não entre mais na fórmula, entre ele, né, esses valores entrariam só as previsões deles. E os θL εt, θq εt menos q mais L aqui. Então, os valores dos resíduos passados vão deixando de ser utilizados, porque na hora que a gente aplica o operador de esperança, aqueles valores que entrariam com epsilon para o futuro, eles vão sendo substituídos por zero. Tá? Só para vocês entenderem essa dinâmica ali. Então, nesse caso, se a gente tivesse, por exemplo, trabalhando com uma série R que era estacionária, essas equações aqui ficariam até mais fáceis, né? Mas é a mesma coisa. Se aqui, se originalmente a série RT já fosse a série estacionária, então é só substituir onde tem WT aqui por R. Tá? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, não teríamos que fazer isso. Agora, estamos relembrando aqui que nesse exemplo, a série R foi entendida aqui como, por exemplo, uma série não estacionária, é uma série integrada de ordem 1. Ou seja, uma série que precisaria ser diferenciada uma vez para se tornar estacionária. Então, vamos voltar naquela discussão que eu estava levantando há pouco tempo aqui. Espera aí, se eu estou gerando projeções para W, mas o meu interesse é na série R lá na frente, como é que a partir do W eu encontro o R? Entenderam? Então, o que o modelo está prevendo para mim aqui, ó, são os valores futuros de W, que é a primeira diferença de R nesse exemplo. Mas eu quero fazer a previsão de R. É o RT, L períodos à frente que me interessa. Então é muito fácil fazer isso. Basta você fazer o seguinte, a previsão de W, de RT, L períodos à frente, é a soma das variações que R terá até o período L, adicionado ao último valor de R que você tem. Então, se você está lá, olha, vamos pegar um exemplo mais simples aqui. Vamos supor que eu estou falando da previsão de R de um período à frente. É o RT do período RT mais 1 aqui. Então, esse L seria 1. Olha, o que é o WT1 então? O que a gente vai precisar é só dessa primeira diferença prevista aqui, que seria o WT1 aqui. Esse WT1 aqui, o que ele é? É o RT chapéuzinho do período T mais 1, é o R chapéu, né, T mais 1, menos o RT. O RT a gente sabe qual é. Então, esse primeiro valor aqui vai ser justamente o valor que você já tem da série R, mais o acréscimo que essa série vai ter, que é o RT mais 1 menos o RT. Isso aqui é exatamente o quanto o RT tende a aumentar ou diminuir. Então, para prever o R de um período à frente, você pega o R do período atual e soma a previsão da variação dele, que é o próprio WT. A primeira diferença é a previsão da variação, que pode ser uma variação positiva ou negativa. Então, não tem segredo. A previsão do R de um período à frente é o R presente do período T, mais a primeira variação. Se você quiser prever o R de 2 períodos à frente, basta somar no R de hoje a previsão das duas variações futuras que você está prevendo para ele. Então, no primeiro momento, você acha que o R vai crescer, está prevendo que ele vai crescer 30 unidades, e no segundo vai crescer 50, mais 20 unidades. Então, em relação ao último valor, o R está sendo adicionado de 30 mais 20. Então, esse R de 2 períodos à frente seria esse aqui mais 50, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, para ter essa informação do R lá da frente, você precisa conhecer o último valor do R, que é o do período T, e conhecer as previsões do W, ou das diferenças de R, né, até o momento L, que é o de interesse aqui. Ok? Então, fiquem atentos aí. Depois a gente vai fazer um exemplo prático, onde isso vai ficar mais claro. Bom, conforme também já tínhamos antecipado, pelo menos falado a respeito, né, rapidamente, nós vamos estar muito interessados quando fazemos previsões, principalmente dentro daquele período, dentro da amostra, né,
em avaliar o chamado erro de previsão. Então, na verdade, não apenas um, mas um conjunto de erros. Nós vamos obter algumas estatísticas muito importantes a partir do momento que a gente fizer esse cálculo aqui. E operacionalizar depois essas medidas a partir desse cálculo. Primeiro, então, vamos definir claramente o que é um erro de previsão, né? O erro de previsão, então, para uma observação L qualquer, no tempo, no futuro, geralmente, ele vai ser a diferença entre o valor verdadeiro da série, então, RT mais L aqui é o que a gente está chamando, nesse caso, de valor verdadeiro da série R no período T mais L, e subtraímos desse valor, desse valor verdadeiro da série, o valor previsto lá pelo modelo ARIMA, SARIMA, qualquer que seja o modelo que está fazendo a previsão desse R lá para L períodos para frente. Então, essa diferença entre o valor que verdadeiramente essa série vai apresentar lá no momento T mais L e o valor que o modelo, a partir do ponto T do tempo, está projetando que vai ser esse R lá na frente, esse aqui, então, vai ser o erro de previsão de L períodos à frente. Esses erros de previsão, eles, em geral, eles precisam, a gente espera que eles tenham algumas propriedades, atendam algumas propriedades. Quais propriedades esses erros de previsão eles seriam desejáveis que ele tivesse? Bom, primeiramente, de que eles tenham média zero. Olha só que interessante. Se o erro de previsão for na média zero, então, porque o que acontece é o seguinte, o modelo ele nunca vai acertar exatamente o valor correto da série, né? Existem fatores aí, que os mais diversos possíveis, aleatórios, que vão levar a uma previsão não bater exatamente com o que vai acontecer com o valor que vai ser observado. Mas se na média as previsões que esse modelo está te fazendo tiverem essa diferença que for zero, né? Em alguns momentos ele está prevendo um pouquinho para mais, em outros momentos um pouquinho para menos, e na média esse erro de previsão é zero, isso seria uma qualidade muito boa desse modelo. Ou seja, se a esperança matemática desses erros de previsão futuro, né, que é a diferença, né, o valor esperado dessa diferença do RT mais L com RT chapeuzinho previsto aqui, se isso aqui for um valor, né, que é o nosso erro de previsão de T mais L, se isso aqui na média for igual a zero, isso indica então que esse modelo está te gerando previsões de RT mais L não viesadas. Ele está te gerando estimativas que tendem a se concentrar bem próximos dos valores verdadeiros, né? As suas previsões de RT mais L tendem a se concentrar próximo do valor verdadeiro. Em alguns momentos, como eu falei, a previsão passa um pouquinho, em outros momentos fica um pouco abaixo, mas oscilando em torno desse valor correto, e na média esse erro sendo igual a zero, isso é um indício muito bom da qualidade desse modelo como bom preditor. Então isso é uma propriedade que a gente espera que esteja sendo atendido. Porque se o modelo está te gerando sempre estimativas, por exemplo, de valores menores do que o verdadeiro valor, você está com um modelo que está tendencioso, ele está te minimizando ali, gerando estimativas aquém do verdadeiro valor. Ou pode acontecer o contrário, né? O modelo está sempre projetando um valor maior do que o valor verdadeiro, na média. Então, se esse valor esperado aqui for um número positivo, então esse modelo está, né, provavelmente te gerando estimativas abaixo do valor verdadeiro. Se ele, na média, te dá um valor negativo, é que ele está projetando os seus valores aqui superiores, na média, ao valor verdadeiro. Ou seja, projeções viesadas não são desejáveis. Ok? Então, uma primeira qualidade que o modelo tem que ter, ou deveria ter, é de gerar estimativas, previsões não viesadas do verdadeiro valor da série. Uma outra propriedade desejável para as nossas previsões é que elas tenham uma variância também constante, ou seja, a variância do erro de previsão, que a gente vai chamar aqui de sigma 2f, a variância do seu forecast aqui, da sua previsão, é o quadrado a esperança matemática do quadrado desses erros de previsão. Se a gente está assumindo que a média é zero, então isso aqui menos isso daqui ao quadrado, que é o próprio erro de previsão ao quadrado aqui. Esperamos que essa variância, que a gente vai chamar aqui de sigma 2, pode ser sigma 2
sigma 2F é a variância da previsão, mas a gente espera que essa variância seja uma variância dos erros aqui, que seja fixa, né, constante no tempo, e que seja a menor variância possível entre todas as previsões, né, feitas a partir de modelos de regressão linear. Então vamos entender melhor o que isso significa. O que a gente deseja é que o nosso modelo de previsão ele tenha erros que sejam os menores possíveis e que tenham variabilidade a menor possível. Então, ou seja, não adianta também só o seu modelo, na média, acertar essa previsão. Ou seja, um valor verdadeiro foi 100, o seu modelo projetou no momento 110. Aí no outro momento o valor verdadeiro foi 90 e o seu modelo projetou 80. Está dando uma diferença aí num caso para mais de 10, no outro para menos de 10. Essa variabilidade em torno do valor verdadeiro, o que o modelo desejável, o que a gente espera é que essa variabilidade seja a menor possível. Se você usasse outros modelos para fazer previsões, essa variabilidade em torno desse ponto, que é o valor verdadeiro, a gente esperaria que fosse maior se os outros modelos fossem piores. Ou seja, um modelo então está prevendo que em vez de que o valor que foi 100, ele seria 110. Um modelo melhor, ele iria te prever um valor que estaria oscilando menos em torno desse valor de 100. Então, assim, não sei se ficou muito claro, mas a ideia é que quando o modelo de previsão ele é bem ajustado, os seus erros de previsão tendem a ser os menores, na média, e a variabilidade deles, consequentemente, tende a ser menor. A variância em torno dos pontos previstos. Então, entre todos os modelos possíveis, o que a gente está querendo dizer é, por exemplo, se você está usando o modelo AR5 e ele é o melhor modelo para se gerar as previsões, então qualquer outro modelo que você prever vai estar gerando erros, estimativas que vão estar gerando erros maiores e, consequentemente, com uma variância maior do que aquele modelo que você tomou como o melhor, que é o mais consistente. Então, se essa variância dos erros de previsão for a menor possível, qualquer outro modelo que você usar gerar uma variância sigma 2 maior do que a daquele modelo, então aquele modelo é realmente o modelo ideal, vamos dizer assim. Isso aqui tudo é no campo hipotético, né? Pois a gente tem que configurar isso, testar isso empiricamente, mas só para entender conceitualmente essas coisas. Então, é desejável que o erro do seu modelo seja o menor possível e que a variabilidade desse erro em torno dessa média seja pequena. Ok? Bom, então, nesse sentido, essas duas propriedades são importantes e a gente precisa estar atento a elas com relação à qualidade das previsões. O erro de previsão, então, é essa diferença e a gente espera que o erro de previsão tenha média 0 e uma variância constante e que seja a menor possível dentre todos os outros modelos capazes de prever a série RT. Esse modelo que especificamente foi escolhido é aquele que gere a menor variabilidade ou variância desse erro de previsão. Óbvio que isso é uma ideia teórica que a gente precisa, a gente assume que está acontecendo, porque com isso a gente vai ter condições de definir o chamado intervalo de confiança da previsão. Bom, para chegar nesse intervalo de confiança da previsão, que tem um significado bem similar, em certo sentido, a intervalos de confiança em geral, a gente faz a suposição, então, que essas duas propriedades anteriores estão sendo atendidas. Ou seja, estamos admitindo que os nossos erros de previsão têm uma distribuição normal. Percebam que é uma pressuposição forte, né? Mas é muito comum de se trabalhar com ela. Eventualmente, melhorias nessa discussão podem ser feitas, mas vamos iniciar primeiro com essa suposição mais básica que é comum para os nossos erros de previsão. Então, a gente assume que esse erro de previsão tem uma distribuição normal, então, com a média 0, como a gente comentou, e com a variância fixa ali, sigma 2. Perceba que essa variância constante aqui é importante também porque mais à frente no curso, em cursos de séries temporais, nós vamos falar de modelos onde a variabilidade dos resíduos ela não é constante e, consequentemente, isso vai afetar a qualidade das previsões que nós vamos estar fazendo. Quando a gente usar os modelos ASH, GARCH e etc. para fazer previsões da variância,
a gente vai justamente, né, discutir essa situação onde essa variância aqui dos erros de previsão, né, também não vai estar sendo mantida constante. Mas isso é um assunto específico a ser visto mais à frente no momento certo. Por enquanto, o que então nós estamos admitindo é que esses erros de previsão têm uma média constante igual a zero, uma variância constante. E, nesse sentido, se isso aqui é verdade, nós podíamos fazer, então, o quê? Uma normalização desse erro de previsão. Então, nós vamos chamar esse erro normalizado de lambda, só para usar a notação que os autores usam normalmente, que é fazer, então, o seguinte: a gente pega o erro de previsão, pega o valor previsto menos o valor verdadeiro, divide isso pelo quê? Pelo sigma, que é a raiz quadrada do nossa variância do erro de previsão. O erro chamado erro padrão da previsão, tá? É o sigma, raiz quadrada do sigma 2 aqui. Então, quando a gente pega esse erro de previsão e divide pelo seu desvio padrão, nós temos o chamado erro normalizado. E por que isso é feito? Por quê? Porque esse erro normalizado nos permite enxergar ou definir o intervalo de confiança dessa previsão. A partir desse lambdazinho aqui que a gente encontra, esse lambda vai ser obtido se a gente conhece o erro de previsão e conhece o seu desvio padrão, a gente consegue calcular esse erro padrão, esse erro normalizado. E aí, a partir desse erro normalizado, nós vamos fazer o quê? Usar justamente as propriedades da distribuição normal. Porque esse lambda, esse erro padrão normalizado aqui, ele tem também, né, se o erro original tem distribuição normal com média zero e variância sigma 2, o erro padrão, o erro normalizado, né, ele tem também uma distribuição normal, só que com uma característica de ser uma normal padrão, ou seja, com média zero e desvio padrão igual a 1. Ou variância igual a 1 também, né? E aí, qual que é a vantagem disso? A gente pode definir intervalos de confiança. Por exemplo, o mais comum deles é o intervalo de confiança de 95% para as nossas previsões. Esse intervalo de confiança, então, de 95%, que está associado, então, a um alfa, que é o nível de significância dos nossos testes, né, de 5%, ele, então, pela própria teoria de probabilidades, significa que se o nosso erro padrão, né, da previsão e o erro normalizado, como a gente comentou, forem obtidos dessa maneira, nós podemos então definir um intervalo de confiança, como eu falei, de 95%, usando aquele resultado de teoria de probabilidade que fala o seguinte, que a probabilidade de entre o ponto menos lambda com 0,005, depois eu vou explicar o que vem a ser, e lambda 0,005, positivo e o negativo aqui, nesse intervalo aqui, definido entre esses dois erros padrões, entre esses erros normalizados aqui, vai se encontrar essa medida, que é a nossa medida de erro de previsão, já dividido pelo sigma, que é o erro normalizado. Ou seja, esse número aqui ele vai estar dentro desse intervalo com 95% de certeza. Ainda não é o nosso intervalo de confiança, mas é a partir disso aqui que nós vamos definir o intervalo de confiança. Esse lambda, então, 0,05, é aquele lambda que nós vamos encontrar lá na tabela de distribuição normal padronizada, né, quando a gente escolhe um alfa de 5%. Então, são valores tabelados já na tabela de distribuição normal padrão. Tá certo? Então, se eu estou escolhendo um alfa de 5% para trabalhar, que é o nosso nível de significância dos nossos testes, esse lambda aqui é aquele valor que vai estar tabelado lá, né, na tabela normal que todo mundo conhece. E isso daqui nos ajuda em que sentido? Bom, ajuda da seguinte forma. Nós vamos, então, ter o intervalo de confiança da previsão, no caso aqui de 5%, fazendo o quê? Passando esse daqui, ó, pega esse lambda daqui, né, passa ele para o lado de lá e para o lado de cá, dessa desigualdade, passa esse valor do R aqui. Então, olha lá, o intervalo de confiança da previsão, ele é aquele valor, ele é definido por essa expressão aqui. É o RT previsto L períodos à frente, menos
aquele valor tabelado lambda 0,05 vezes esse erro padrão aqui da previsão. Então, se a gente tem o erro padrão da previsão calculado, esse valor tabelado aqui e esse valor da previsão, quando eu subtrair da previsão esse número, eu tenho o meu limite inferior ali do intervalo de confiança. O valor verdadeiro da série que estou prevendo, ela vai estar dentro desse intervalo aqui com 95% de certeza. Tá ok? Então, e a outra parte, no caso o limite superior do meu intervalo, é o valor da minha previsão, mais aquele lambda, que é o erro padrão ali, o erro normalizado, né? Tabelado a 5% vezes o erro padrão. Então, quando eu pego e somo a minha previsão, esse valor de lambda de 0,05, lá na tabela da normal padronizado, multiplicado pelo desvio, pelo erro padrão, e subtraio dessa mesma previsão esse mesmo número aqui, nós vamos então estar criando um intervalo em que há uma grande probabilidade, que, né, no caso aqui de 95%, de que a nossa verdadeira variável de interesse, que é o valor verdadeiro de R no período T mais L, esteja contido. Então, à medida que os valores reais da série forem observados e se localizem dentro do intervalo de confiança, isso vai acabar indicando que esse modelo está gerando. Isso aqui é uma forma de avaliar a qualidade de previsão desse modelo. Então, se você tem lá os valores previstos para a série estão definidos e você cria esse intervalo de confiança. E você verifica que depois encontra esse valor correto e esse valor está dentro desse intervalo, isso é uma forma de indicar que esse modelo está gerando previsões confiáveis. Certo? Por outro lado, se esses valores que você está prevendo ali não saírem, estiverem fora daquele intervalo de confiança das previsões, esse modelo provavelmente não está apresentando uma boa performance, ele não está performando adequadamente para gerar essas previsões. Então, esse intervalo ele seria importante para a gente entender se esse modelo está bom ou não, está gerando previsões adequadas ou não. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês enxergarem adequado, né, de uma maneira mais hipotética, como é que fica essa questão. E é interessante notar aqui o seguinte, olha, o ponto de partida aqui das previsões está aqui por volta lá de 144, 100 e alguma coisa aqui. O valor verdadeiro, o valor vermelho aqui é o que está sendo previsto. O intervalo de confiança de 95%, ele está em torno dessa linha vermelha prevista. Vocês percebem que nós estamos partindo desse ponto aqui da origem. Vocês estão vendo que esse intervalo está aumentando, né? Porque à medida que o tempo vai passando a partir da origem aqui, a incerteza vai crescendo. Aquilo que eu falei, o valor para o futuro, se esse R está lá num período L muito à frente, a incerteza, esse risco aqui, né, medido por esse sigma, ele cresce. Né? Não vou demonstrar isso aqui, mas nos livros aí pode ser pesquisado e encontrado que esse sigma aqui, à medida que você está falando de um horizonte de previsão maior, ele tende a aumentar. Ok? Bom, então, essa questão aqui é um ponto importante, a gente só fechar essa discussão inicial aqui do intervalo de confiança, é o seguinte, que quando nós estamos fazendo projeções para um período muito longo à frente, a incerteza, né, em relação a essas previsões aumenta, a qualidade da previsão, né, vai se tornando cada vez pior, então perceba que aqui, olha, num intervalo como esse, está falando, olha, o valor verdadeiro vai estar lá entre, por exemplo, aqui nesse gráfico, entre 6,5 e 6,3, por exemplo. Aqui na frente, quando você vai falar ali, a previsão vai estar entre 7,5 e 5,5, por exemplo. Então, o que nós estamos falando é que a incerteza está aumentando quando você está num ponto fixo do tempo, projetando valores muito lá para frente. Para você ter certeza de que aquela previsão vai estar contida naquele intervalo, esse intervalo, 95% de chance, né? Esse intervalo vai ter que crescer muito. Então, o que adianta você falar, olha, o valor está entre 100 e 0. Isso não quer dizer muita coisa. Quando você fala que está entre 100 e 99, a sua previsão ali com 95% de certeza vai estar dentro desse intervalo pequeno. Apesar que isso tudo é relativo, né? Mas acho que fica claro a ideia.
um valor, esse intervalo menor, ele indicaria ali, então, que você tem mais certeza com relação ao que vai ser o valor previsto. Pode não ser exatamente aquele valor, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a sua previsão pontual, que o RT chapéu L aqui é a previsão pontual. Quando você pega essa previsão pontual, adiciona e subtrai esses dois termos, você está falando, olha, o valor verdadeiro da série vai estar provavelmente com 95% de chances dentro desse intervalo que vai daqui até aqui. Então, se esse número aqui for muito grande, se esse erro padrão, né, for muito grande, o seu intervalo vai crescer muito e isso pode indicar que aquela previsão tende a ser um número, né, que está oscilando dentro de um intervalo grande demais, o que indicaria uma maior insegurança para o cara que está fazendo a previsão. Aquela história, ó, estou projetando que o lucro da minha empresa vai ser de 100 milhões, mas pode ser 0 ou pode ser 200. Era aí, né? Então, essa projeção, essa previsão não tem tanta utilidade assim quando ela está oscilando demais, ou no intervalo muito grande de confiança. E, por outro lado, quanto menor for esse intervalo, menor é a incerteza, a qualidade do que você está prevendo ali, a previsibilidade é maior. Então, essas relações entre erro de previsão, intervalo de confiança da previsão, elas são importantes e a ideia teórica disso é importante também discutir. Mas a gente vai ver agora algumas medidas mais práticas de qualidade preditiva que todos os principais autores aí e os pesquisadores na prática utilizam para avaliar a previsão que você está fazendo. E principalmente depois, quando a gente fizer exemplos práticos, isso ainda vai ficar mais claro como é que essas medidas são importantes. Então, considerem o seguinte. Imagine, então, que nós já encontramos lá um modelo, ou alguns modelos, fizemos uma ou mais previsões para a série RT, né? E queremos avaliar, bom, de fato, essa previsão é adequada? Ou entre um conjunto de modelos também, qual modelo está gerando melhores previsões? Como saber se um modelo prevê melhor que o outro? A gente precisa avaliar a chamada capacidade preditiva desses modelos. E geralmente é a partir dessa mensuração, dessa qualidade ou dessa capacidade preditiva dos modelos que a gente vai escolher, dentro de um conjunto aí de possibilidades, o melhor modelo ou o modelo que nós vamos trabalhar. O ARIMA, a ordem adequada aqui do ARIMA que nós vamos utilizar para aí sim fazer as previsões para fora da amostra. Tá certo? Então, para mensurar, para avaliar a qualidade dos modelos, imagina que eu estou querendo dizer aqui o seguinte, você está lá com 2 ou 3 modelos, um AR5, um ARMA 1.2 e um ARMA 2.2. 3 modelos que você, pelos critérios de informação de Akaike, Schwartz, por exemplo, Bayesiano, eles estão ali muito parecidos, muito parelhos em termos de ajuste. Bom, geralmente, quando o objetivo da análise de regressão é ter um modelo para gerar boas previsões, o que a gente vai, né, o que nós vamos fazer, na verdade, é buscar medidas específicas de qualidade da previsão dos modelos. Aquelas medidas Akaike e Schwartz são importantes, mas elas são medidas de ajuste do modelo que não necessariamente são só focadas na questão de previsibilidade do modelo. Então, nós vamos trabalhar com medidas que utilizam como base o erro de previsão. Então, o erro de previsão é a base de todas as métricas que a gente vai ver ali. Só que a forma como esse erro de previsão vai ser trabalhado nessas medidas é que é um pouco diferente. E o significado dessas medidas que nós vamos encontrar ali. Porque, observe aqui o seguinte, se o modelo tem um erro de previsão alto demais ou baixo demais sozinho, essa medida isolada não quer dizer muita coisa. Pode ser fruto do acaso que aquele erro de previsão daquela observação em particular que você está querendo ali foi 0, foi muito próximo de 0. O que a gente precisa ter é um número maior de observações dessas previsões, desses erros de previsão, para chegar a uma conclusão de que esse modelo tem um ajuste bom ou não. Então, nós vamos precisar de medidas agregadas, medidas que consideram uma quantidade maior de erros de previsão conjuntamente. Tá? E uma dessas medidas, que é a mais tradicional delas aí, a mais comum de se ver nos livros, inclusive, é o chamado erro quadrático médio.
que é o erro quadrático médio, ou erro quadrado médio, né? Alguns chamam assim. Bom, o erro quadrado médio, o EQM aqui, é uma medida da média do quadrado dos erros de previsão que o seu modelo está obtendo. Olha só, esse aqui é o nosso erro de previsão. Só que o que acontece? Alguns erros vão ser positivos, né? Então vai ter um conjunto de valores onde a previsão é menor do que o valor verdadeiro para dentro da amostra. Perceba que nós estamos aqui falando dentro da amostra, né? Aquela parte que a gente trabalhou chamada de amostra de controle. A gente calcula essas medidas aqui para dentro da amostra. Para fora da amostra a gente não vai ter como medir isso. Só se a gente ficar esperando, faço a previsão e espero sair o valor verdadeiro e depois eu vou lá e calculo esse quadrado desse erro. Mas não é assim, como a gente já explicou, que o trabalho do analista é feito. Você tem que ter uma amostra de controle, fazemos previsões dentro da amostra e vamos obter os erros de previsão. Então eu vou pegar o primeiro erro de previsão aqui, que foi para a observação 1 aqui. Então eu tenho a previsão do R do período T mais 1, desculpe aqui. Tenho o valor que eu já omiti do meu software, né, de quanto que é esse valor, isso aqui eu conheço. Então eu calculo essa primeira diferença, esse primeiro erro de previsão. Pego o quadrado disso, porque aí o valor negativo ou positivo aqui não vai fazer muita diferença. Os termos positivos e negativos, se a gente não tomar o quadrado, na hora que eu somar isso aqui, eu corro o risco de eu pegar e encontrar uma média zero, um valor, uma soma zero aqui. Né? Mesmo porque a gente sabe que espera-se que esses erros de previsão tenham média zero. Então, um erro para mais de 100 e o outro para menos de 100, a soma desses dois números aí, um erro de 100 com um de menos 100 é zero. Então, parece que não teve erro nenhum, mas teve. Então, é por isso que se pega o quadrado dessas diferenças e soma-se. Então, a gente pega, então, quantos valores nós estamos prevendo? Eu estou prevendo 15 valores aqui. Então, vamos supor que nós estamos com 15 previsões aqui. Então, eu pego essas 15 diferenças, que são os erros de previsão, só que tomando cada uma delas ao quadrado, somo e divido por 15. Essa fórmulazinha aqui é para mostrar, né? Porque aqui nós estamos com o indicador do tempo. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é uma média. Então, se eu estou fazendo 15 previsões, então o meu T aqui, que eu tenho que dividir isso aqui, não é pelo tamanho, não é o tamanho inteiro da minha amostra, né? Eu pego o T menos 15 menos o T menos 1 aqui, então vou ter lá, para ficar certinho, né? O T maior aqui, se forem 15 valores previstos, então vai ser 15. O T1 aqui da minha amostra, então é 1 aqui, então o T menos T1 mais 1, então, para ter 15 observações aqui. Então, não tem muito segredo aqui, é só a forma como isso é construído. O importante é saber, bom, eu tenho 15 previsões aqui, então eu vou tirar uma média desse erro em 15 previsões. Tá ok? Bom, o problema do erro quadrado médio aqui é que a medida que a gente vai encontrar é uma medida quadrática. Então, por exemplo, se a minha série R é algo medido em percentual, retornos, né? Então, o meu primeiro erro aqui foi um erro de 1%, o segundo erro foi de 0,5%, o terceiro foi de mais 2%. Se eu pegar essa medida aqui, tomar o quadrado desses valores e somar, o número que nós vamos estar encontrando aqui é uma medida a unidade de medida dela seria percentual ao quadrado. Então, não tem muito significado prático, né? A interpretação disso é um pouco dificultada quando você pega o quadrado dessas medidas aqui. Então é muito comum, às vezes, em vez de usar o erro quadrado médio, você usar medidas como, por exemplo, o erro absoluto médio. Porque o erro absoluto, você está pegando, então, o valor absoluto desses erros de previsão. Então, o erro absoluto médio é a média desses valores absolutos. Então, o primeiro erro de previsão aqui foi de 5 unidades, o segundo foi de menos 3 unidades. Só que quando você pega, então, o valor absoluto, o negativo soma com o positivo, eles não vão se cancelar, porque você está pegando sempre os valores positivos. Então, independente se o erro foi para mais ou para menos, não vai fazer muita diferença, porque você está tirando uma média de valores todos positivos aqui. Então, esse erro absoluto médio, ele tem uma vantagem que ele fica um pouco mais fácil de ser interpretado do que o erro quadrado médio, né?
Então, essas duas medidas dependem da unidade de medida das variáveis previstas e devem ser usadas para comparar previsões para a mesma série feitas por diferentes modelos. Então, assim, tanto o erro quadrado médio quanto o erro absoluto médio, se você estiver comparando modelos que estão prevendo a mesma série, pelo menos você consegue, ou comparando, olha, o modelo A tem um erro absoluto médio de 10. O modelo B, para a mesma série, tem um erro absoluto médio de 15. Então, comparativamente, o erro do modelo A é menor. Então, ele é melhor. Mesma coisa até para o erro quadrado médio, né? Se você tem dois modelos ali, aquele que tem menor erro quadrado médio, você teria condição de indicar como um modelo que prevê melhor. Os ajustes tendem a estar melhores. Uma vantagem aqui, né, porque também por que o erro quadrado médio, se ele é pior do que os outros, por que ele é muito usado? Não é que ele é pior, ele é mais difícil de ser interpretado em alguns casos, quando você quer estudar o número em si, mas para fins de análise, ele é muito interessante, por quê? Porque aqueles erros de previsão que são muito grandes, eles vão ser bastante penalizados por essa forma. Quando você pega uma diferença que já é grande e leva ao quadrado, ela fica maior ainda. Então, se o seu modelo está gerando sempre previsões muito boas, mas algumas delas são muito fora do contexto, o erro quadrado médio vai dar uma penalização grande para essas diferenças muito absurdas ali que estejam acontecendo, porque vai pegar aqueles números ali, 5 ao quadrado, né, vai ser um número muito grande do que 5, o módulo de 5, como é o caso desse daqui. Então, cada medida tem a sua particularidade, né? O erro absoluto médio, ele não tem essa questão de erros muito grandes impactarem muito na fórmula, como no erro quadrado médio. Então, o erro absoluto médio é uma medida interessante porque você compara e esse número que você vai encontrar aqui é um número interpretável porque ele está na mesma medida de R. Então, se a série é percentual, como eu mencionei no exemplo, então, se você tem um erro absoluto médio de 3%, isso indica que, olha, em média, o valor verdadeiro vai estar diferente do valor previsto ali em 3%. Mas o porcento não é porque como a gente vai ver daqui a pouco, o erro absoluto percentual médio. É porque eu estou falando que a variável de interesse nesse exemplo foi medida em percentual. Mas se isso aqui for em toneladas, né? Só a produção de café numa fazenda. Então, esse R aqui seria produção. Então, você está prevendo que a produção vai ser 10 toneladas e o valor verdadeiro foi de 15. Então, você teve um erro ali de 5 toneladas. Então, o erro absoluto médio nesse exemplo vai ser uma espécie de um conjunto de uma média de erros em tonelada. Então, se você encontrar uma média ali de erros de 3 toneladas, então significa que, em geral, o seu modelo está projetando um valor para essa produção que, em média, está diferente do verdadeiro valor de produção em 3 toneladas. 3 toneladas é um erro muito grande ou um erro muito baixo? Uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Bom, depende. Você está falando da produção de um país de soja em um país que você está prevendo quanto que vai produzir. E se o seu erro de previsão é de 3 toneladas, meu amigo, você está com um modelo muito bom. Porque a produção de soja de um país como o Brasil é gigantesca. Então, errar para mais ou para menos 3 toneladas não é muita coisa. Agora, se você está prevendo a produção de uma fazenda, 3 toneladas de erro de previsão médio pode ser muita coisa. Então, o erro absoluto médio, por isso que a gente vai ver o próximo erro ali, que é mais interessante ainda. O erro absoluto médio, ele não te faz esse tipo de análise, não te sugere se esse erro é muito grande ou muito pequeno. Ele não te dá uma possibilidade de comparação. Já com o erro absoluto percentual médio, a história é mais interessante, porque ele faz o quê? Ele te dá uma medida percentual de erro de previsão. Quantos por cento o seu modelo está projetando, em média, qual é o percentual de diferença do valor projetado para o valor verdadeiro observado? Então, eu particularmente, quando vou fazer previsões e trabalhar com a análise desses modelos, eu gosto muito de trabalhar com o erro absoluto percentual médio, ou o EAPM, ou em inglês, né, o MAP, Mean Absolute Percentual Error.
Porque essa medida, ela é uma medida que já, primeiro, ela te permite fazer comparações da qualidade preditiva de diferentes modelos. Então o modelo A prevê em média um erro de 3%, o modelo B um erro de 5%. Então já dá para falar que o modelo A é mais preciso. E além disso, dá para a gente já ter com essa medida uma ideia de se esse modelo está gerando medidas estimativas muito erradas. Então, se eu tenho um modelo que tem um erro absoluto percentual médio de 150%, dá para perceber que ele é um modelo muito fraco. Ele está prevendo valores que, em média, estão 150% maior ou menor do que o valor verdadeiro. Então, essa métrica ela é muito interessante, que ela já resume muita informação em si mesmo. Né? Então, eu sugiro a todos que, apesar de ser uma medida que vai dar um pouquinho mais trabalho, e geralmente o erro quadrado médio, às vezes os próprios softwares calculam, mas medidas como essa, às vezes nós vamos ter que fazer isso manualmente, no Excel, por exemplo. Mas uma formulazinha simples resolve isso, depois eu vou mostrar na aula prática. Então, olha, caso haja interesse na análise e interpretação dos erros de previsão gerados, podemos utilizar medidas independentes da unidade de medida de R para comparar modelos. Ou seja, uma medida de erro percentual. E o erro absoluto, então, percentual médio, o que ele faz? Vamos entender essa fórmula aqui. Ele vai, então, nós vamos pegar cada um dos erros de previsão. Então, a previsão para o período T mais 1, menos o valor previsto para o período T mais 1, menos, já descontado aqui, do valor verdadeiro para o período T mais 1, dividido pelo valor verdadeiro. Então, é como se fosse uma medida realmente de diferença percentual. Quanto que esse valor que eu estou prevendo é diferente do valor verdadeiro, quanto que isso representa percentualmente daquele valor verdadeiro. Então, é aquela história, olha, o valor verdadeiro da série foi 130, o valor previsto foi 100. Então, 130 menos 100, 30. 30 dividido, então, por 130, quanto representa isso percentualmente? Né? Então, nós vamos ter um valor percentual, que pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, a gente está pegando isso aqui em módulo, tá? Porque é um erro absoluto. Não estou querendo que os valores negativos e os positivos se cancelem. Então, a gente pega o módulo dessas diferenças, soma, divide pelo número de valores que nós estamos projetando. Então, isso aqui é para falar que a gente está fazendo uma projeção de 30 observações. Então, a minha amostra tem 130, mas eu comecei a prever da amostra de número 100 até a de número 130. Então, eu pego 130 menos 100 menos 1, então dá os 30 aqui fazendo essa continha. Aqui tem que ser sempre o número de medidas como essa que a gente está calculando. Então, se eu estou fazendo 30 previsões, eu tenho que pegar e dividir esse daqui por 30. Esse 100 que está aqui é justamente para já ter uma medida, quando você pega esses números aqui, vai estar fracionário, né? Então, vai ser um erro de 0,10, que é 10%. Então, já multiplica isso por 100 para você já saber que você tem um número em percentual, tá? Quem não quiser, basta só lembrar que aí você vai ter uma medida percentual, mas aquela que está fracionária, né? 0,10 é os 10%. Se você já multiplica por 100, você já vai ter 10, que é 10%, por exemplo. Então, o erro absoluto percentual médio, né, é um valor que a gente vai interpretar em termos percentuais. Ok? Então, assim, a gente encerra aqui a parte dessa discussão teórica de erros de previsão e de discussão, pelo menos para modelos univariados com relação à forecast, à previsão, e a parte teórica. Depois a gente vai mostrar exemplos práticos para ilustrar a aplicação dessas medidas e dessas análises. Ok? Mas por hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Um abraço.